Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 16, versículos 27 ao 31. Então, Lucas capítulo 16, versículos 27 ao 31 é a segunda parte da parábola do rico e Lázaro, que diz assim: Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa passagem ela está falando acerca do segundo pedido que esse homem rico da parábola faz a Abraão sobre se Abraão poderia autorizar Lázaro ir até a casa do seu pai, onde ele tinha 5 irmãos, e avisá-los desse destino final, para que eles não sofressem desse tormento também. Mas Abraão dá uma resposta ao rico muito interessante. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E o rico, não satisfeito, ele tenta argumentar com Abraão, né? Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Só que Abraão responde: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa passagem é interessante porque ela nos ensina duas coisas principais acerca da natureza da palavra de Deus. A primeira coisa que ela ensina acerca da natureza da palavra de Deus é que ela é suficiente para converter alguém. A palavra de Deus ela é suficiente para levar alguém até Jesus, nesse sentido, para fazer com que alguém acredite em Deus. E nesse sentido, eu já vi, por exemplo, em vários debates de cristãos contra ateus e vários desafios de ateus, onde ateus normalmente dizem que Deus não parece ter se revelado o suficiente, né? Se Deus fizesse isso, ou se Deus fizesse aquilo, aí sim eles creriam, né? Existe até um desafio que um ateu faz, que ele diz: se Deus quebrar o meu dedo agora, ou se Deus levantar essa mesa aqui 1 metro do chão, eu vou acreditar em Deus. Só que o ponto dessa passagem é mostrar que se as pessoas não acreditam em Deus por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia, nada mais vai fazer elas acreditarem em Deus. Se elas não acreditam por causa da palavra, mesmo que hipoteticamente Deus levantasse uma mesa e um debate de um cristão e um ateu a 1 metro do chão, o ateu ainda ia tentar arranjar argumentos para justificar isso de forma racional, por assim dizer. Ele não ia acreditar nisso. Porque se ele não acredita na palavra de Deus, que é suficiente para levar alguém até Jesus, para fazer alguém se converter, né, para mostrar o caminho de Deus, se ele não acredita na palavra de Deus, se ele não acredita no que a Bíblia fala, nada mais pode fazer ele se converter. Então, essa é a primeira lição que esse texto ensina. E a segunda lição é que a palavra de Deus é suficiente. Pode ser que vocês que estão me ouvindo tenha alguém que deseja que se converta, alguém que você deseja que se torne cristão. E como que nós podemos contribuir para que as pessoas que amamos, que não são cristãs, se tornem cristãs? Falando da Bíblia para elas, falando da palavra de Deus para elas, mostrando a palavra de Deus para elas. Elas não precisam de ver grandes coisas, não precisam de ver um grande milagre acontecendo, né, ou coisas desse tipo. O grande milagre está aqui, no fato de que Deus escreveu um livro e deixou para a gente, e deixou para nós. E essa revelação contida nesse livro, contida na palavra de Deus, é suficiente também para levar qualquer pessoa aos caminhos do Senhor. É suficiente para que o Espírito Santo possa atuar no coração dessa pessoa que ouve e transformar o coração dela. Então que nós possamos sempre nos lembrar da Bíblia com essa função, do fato de que ela é suficiente
para levar as pessoas no caminho até Deus, suficiente para fazer com que o Espírito Santo transforme o coração das pessoas e suficiente acerca da revelação de Deus ao mundo. Então que a gente possa sempre nos lembrar da Bíblia nesses termos e sempre colocar ela no lugar que ela merece, como um livro que é perfeito, que é inerrante, que é inspirado por Deus e que é suficiente para revelar a vontade e a verdade de Deus aos homens. Deus abençoe e até o próximo devocional.